Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor. Estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro, dois leões do vernáculo. No início do século XX, o Brasil dava os primeiros passos como república. A monarquia tinha ficado para trás e o país tentava construir suas instituições com base em novos ideais políticos e sociais. Mas, para consolidar o Estado de Direito, ainda faltava algo essencial, ou seja, um Código Civil. Era preciso organizar de maneira clara e unificada as regras sobre casamento, família, herança, contratos, propriedade. Em resumo, tudo o que dizia respeito à vida em sociedade. Até então, o Brasil usava leis herdadas de Portugal, misturadas com decisões pontuais. Era necessário criar uma base jurídica própria, um corpo de leis capaz de dar segurança e identidade ao cidadão brasileiro. Para essa missão grandiosa, o governo confiou o anteprojeto do Código Civil ao competente jurista Clovis Bevilacqua. Mas, para revisar e melhorar o texto, foi chamado Ernesto Carneiro Ribeiro, um homem de saber vasto e reputação ilibada. Além de filólogo respeitado, Carneiro Ribeiro era médico de formação, educador por vocação, tradutor de Aristóteles e mestre do então jovem príncipe Dom Pedro. Seu domínio da língua portuguesa era conhecido em todo o país. Coube a ele a tarefa de pentear o texto jurídico, refinando a linguagem, corrigindo impropriedades e dando ao projeto a nobreza verbal que ele julgava necessária para um documento daquela envergadura. Do outro lado do cenário estava Rui Barbosa, um dos maiores intelectuais e políticos do Brasil, que foi chamado pelo Barão do Rio Branco de Águia de Aia. Jurista, escritor, orador e defensor ardoroso da causa republicana, Rui era também um apaixonado pela linguagem. Mas ele acreditava que a língua deveria servir para abrir portas ao entendimento e não levantar muros entre o saber jurídico e a população. Quando teve contato com o estilo adotado por Carneiro Ribeiro, ele reagiu com firmeza. Acusou o revisor de exagerar no uso de expressões antigas, de tornar o texto hermético e inacessível para o povo. O que para Carneiro era fidelidade à tradição, para Rui era preciosismo. E o que para Rui era clareza democrática, para Carneiro era vulgarização da norma. Daí nasceu uma das maiores e mais refinadas polêmicas da história intelectual brasileira. O desentendimento entre Rui Barbosa e Ernesto Carneiro Ribeiro teve raízes políticas e acadêmicas
e começou muitos anos antes da polêmica sobre o Código Civil. Ambos eram baianos ilustres e ocupavam posições de destaque na vida pública do Estado. Em 1873, quando Rui foi nomeado diretor da Instrução Pública da Bahia, acabou por demitir Carneiro do cargo de diretor do Ginásio da Bahia, o que gerou profunda mágoa. A decisão foi interpretada por Carneiro como retaliação pessoal e um gesto de desconsideração por sua dedicação ao magistério. A partir daí, instalou-se uma tensão latente entre os dois, que permaneceria adormecida por décadas, até ser reacesa nacionalmente quando Rui, já famoso, criticou publicamente a revisão gramatical feita por Carneiro no projeto do Código Civil. Assim, um antigo atrito nascido na Bahia ganhou dimensões nacionais e intelectuais. O Código Civil foi aprovado em 1916, com a redação revista por Carneiro Ribeiro, sem acolher as alterações sugeridas por Rui Barbosa. As discussões se apagaram, mas o brilho do debate permaneceu como notável marco na história da língua e do direito brasileiros. Com o passar dos anos, os dois protagonistas da polêmica envelheceram, morreram e partiram para a pátria espiritual. A partir de agora, tudo o que vamos dizer é pura ficção imaginada por nós. No mundo espiritual, onde as vaidades se dissolvem e só permanece o valor essencial das ideias, Rui e Carneiro se reencontram. Agora, livres de ressentimentos e espiritualmente mais maduros, eles retomam o diálogo. E nós tivemos o privilégio de acompanhar discretamente esse encontro tão nobre quanto fraterno. Eis agora o que entendemos que pode ter ocorrido entre esses dois leões do vernáculo em seu novo diálogo no mundo espiritual. Vamos dar a palavra, primeiramente, a Rui Barbosa. Rui pergunta: quando você recebeu o projeto do Código Civil, o que achou da linguagem que encontrou? Carneiro responde: encontrei um texto com excelente estrutura jurídica, mas com uma linguagem que, a meu ver, carecia de elevação. A norma civil precisa de solenidade e de forma nobre. Meu esforço foi dar ao texto um tom compatível com a tradição do idioma, respeitando sua dignidade. Não era uma questão de enfeitar o texto, mas de conferir à lei o peso que ela merece. Carneiro pergunta: e você, Rui, foi totalmente sincero nas críticas que me fez a respeito do código, ou ainda havia mágoas dos velhos tempos da política baiana? Rui responde: as emoções humanas são complexas e não nego que as disputas políticas influenciem os sentimentos. Mas minha crítica foi sincera. Eu temia que um texto excessivamente rebuscado afastasse o povo da lei naquele novo código. Queria uma linguagem mais clara, mais próxima do cidadão comum, sem abandonar o rigor, porque meu objetivo era aproximar a lei das camadas populares. Rui pergunta: mas por que tanta insistência de sua parte em usar no código termos tão antigos? Era respeito à tradição ou resistência à mudança?
Carneiro responde: era apenas respeito consciente. A tradição linguística, para mim, é um alicerce, não um peso. Certos termos antigos carregam nuances de sentido que palavras mais modernas não conseguem transmitir com a mesma precisão. Meu receio era que, simplificando demais, perdêssemos a solidez e a autoridade do texto legal. Carneiro pergunta: no fundo, o que você queria afinal? Uma lei acessível ou uma revolução linguística? Rui responde: eu queria os dois se fosse possível, porque eu defendia uma república em que o povo pudesse compreender seus direitos, e para isso era essencial que o idioma jurídico fosse menos elitista. Não se tratava de empobrecer a língua, mas de torná-la mais transparente, mais viva. Queria que a forma servisse ao conteúdo e não o encobrisse. Rui pergunta: você ficou magoado com o rumo que nossa polêmica tomou? Carneiro responde: sim, fiquei muito magoado. Não pela divergência em si, que é natural entre homens de ideias, mas pelos ataques pessoais e pelas distorções que circularam. Fui retratado como alguém preso ao passado, quando meu esforço era técnico e não vaidoso. Doeu ver o debate sair do campo intelectual e virar caricatura, mas suportei, porque acreditava na minha missão. Carneiro pergunta: e você ainda acha que meu estilo era empolado? Rui responde: hoje eu não acho mais. Com o distanciamento que só o tempo permite, vejo que seu estilo era expressão de zelo. Talvez eu tenha me deixado levar pela urgência das mudanças. Agora percebo que sua busca era pela excelência e, sinceramente, reconheço o valor do seu esforço. Rui pergunta: você admirava minha escrita, mesmo sendo tão diferente da sua? Carneiro responde: sempre admirei. Sua pena tinha brilho, indignação justa, força moral. Se às vezes eu temia que você atropelasse os detalhes técnicos, era apenas porque conhecia sua paixão. Mas sua eloquência era instrumento de educação, e seu texto mobilizava consciências. Havia talento e propósito em suas palavras. Carneiro pergunta: você reconhece que minha revisão foi técnica e não literária? Rui responde: claro que reconheço. Confesso que naquela época me deixei levar por uma impressão equivocada. Hoje sei que você trabalhou com rigor, com precisão, quase como um cirurgião da norma. Seu objetivo era fortalecer a estrutura do código e não embelezá-lo. E você conseguiu. Rui pergunta: já imaginou se nós dois, em vez de polemizarmos, tivéssemos trabalhado juntos desde o início? Carneiro responde: o código teria sido um monumento. Teríamos aliado sua leveza à minha gravidade, seu impulso à minha contenção, sua clareza ao meu rigor. Teríamos feito um código mais harmonioso, mais completo. Como na música, o equilíbrio entre o agudo e o grave teria produzido uma melodia mais rica.
Carneiro pergunta: acha que nosso debate ajudou o Brasil? Rui responde: sem dúvida. Ajudamos o país a perceber que a linguagem tem muita importância. Trouxemos para o debate público uma questão muitas vezes esquecida, ou seja, que a forma é parte do conteúdo. Ao discutir a linguagem da lei, promovemos cidadania e demos exemplo de paixão intelectual a serviço do bem comum. Rui pergunta: no fim das contas, quem venceu? Carneiro responde: a língua venceu. Ela saiu mais debatida, mais estudada, mais valorizada. Nem você venceu sozinho, nem eu. Nosso duelo formou gerações. E cada leitor que hoje entende uma lei ou se emociona com um bom texto é herdeiro do nosso debate. Nós dois vencemos e vencemos juntos. Carneiro pergunta: e agora, como você se sente ao relembrar tudo isso? Rui responde: eu me sinto em paz. Entendo que não fomos inimigos, fomos complementares. O tempo apagou a vaidade. Ficou apenas o exemplo de dois homens que se opuseram com inteligência e que hoje se reencontram na serenidade do espírito. A conversa foi se dissolvendo como bruma leve numa calorosa manhã de primavera. Rui se levanta com esforço, Carneiro o acompanha. Os dois se despedem como velhos amigos que, enfim, entenderam que não estavam em guerra, mas em missão. Naquele embate entre a espada afiada da razão e o fino ouro da tradição, não houve vencidos, houve herança, houve legado. E cada leitor que hoje compreende um contrato, interpreta uma lei ou se encanta com um texto bem escrito, ainda que sem saber, ouve ao fundo o eco desse diálogo eterno entre Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro. O idioma agradece e nós também ficamos muito agradecidos. No princípio era o Verbo. Mário Frigério. No céu perene, ante manhã radiosa, surgem dois mestres de feição serena. Rui com fulgor, Carneiro em luz amena, a recordar uma existência honrosa. Foi luta? Sim, mas foi luta alterosa, quando o ideal a torna nobre e plena. Já não disputam mais glória terrena, mas do idioma a fonte majestosa. Erguem-se além do tempo e da querela, guardando a pátria em solene eminência, quais sentinelas da palavra bela. E a história os vê como um só avatar, por terem feito, ao tecer com excelência, da língua um templo e do verbo um altar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentem, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.